Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão, o nosso encontro semanal para a gente falar aqui do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios, para a sua vida. Sejam muito bem-vindas, eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga especializada em desenvolvimento profissional, construção de negócios com alma, e com o meu trabalho eu ajudo empreendedoras, empresários, executivos, profissionais liberais e líderes a planejarem, decidirem, organizarem melhor as suas estratégias, suas ações na sua vida, nos seus negócios, através do autoconhecimento com a astrologia, porque é disso que se trata, né? Meu querido Heitor, você tá aqui, lindinho, meu príncipe amado, sobrinho lindo. Olá, Heloísa, Bruna, seja todo mundo bem-vindo, Célia. Tudo bem, Eulália? Muito bem, gente. Vamos partilhar essa live? Que bom. Olá, Mariana, seja bem-vinda. Vamos, chama aí os amiguinhos, amiguinha, para a gente espalhar essa informação para o maior número de pessoas. Hoje é um dia muito especial aqui na live Astrovisão, porque eu vou falar do eclipse. Vocês sabem que nós estamos caminhando para o novo eclipse? Vocês sabem que tivemos um, né? Então, quem acompanha a Astrovisão viu, né? Falei bastante disso, do eclipse de lua nova. Agora a gente vai ter o eclipse de lua cheia, tudo agora nesse mês, né? Aliás, o primeiro eclipse foi no finalzinho de abril, dia 30, mas já contando para esse mês, né? Considerando que foi junto, né, com esse início do ciclo lunar, que é a lua nova, o eclipse de lua nova, e agora a gente vai falar aqui do eclipse da lua cheia. Olá, Estrela Karina, seja bem-vinda. Tudo bem, gente? E aí, vocês assistiram o treinamento? Quem estava comigo aqui no treinamento que aconteceu lá no meu canal, lá no outro canal, né? Durante a outra semana passada, retrasada, começou dia 19, a gente fez 26, 27, 28. Tivemos uma aula extra, né? E foi um treinamento no Reino dos Quatro. Ai, deu um chute aqui, né, gente? Quem participou? Né? A ideia do treinamento era trazer um pouquinho, né? Fazer vocês degustarem do pouquinho que a gente tem, né? Um pouquinho aqui do que a gente tem ao longo dos meses, são 2 meses, de programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, que é a mentoria, né? que eu dou para estudantes de astrologia que estão empacados, né? Para começar a trabalhar. Sabe, o estudante de astrologia que vive a síndrome do eterno estudante de astrologia? Que é uma síndrome isso, né? A gente estuda 20 anos, mas tem medo de começar a trabalhar, tem medo de fazer a sua primeira consulta, fica bloqueado, tem insegurança, acha que não sabe, sabe, né, que sabe, mas acha que não sabe, não é? Então, o estudante que passa por isso, eu desenvolvi um programa específico mesmo para destravar, desbloquear, né? Trabalhar um pouco outras competências que não são as técnicas astrológicas, porque isso é óbvio para quem quer trabalhar com astrologia, né? Se você quer realmente estuda para trabalhar um dia, para estar na área de maneira profissional, então você tem sim que estudar, né? Se formar, fazer uma formação, estudar, se dedicar, você vai precisar disso. Essa é a parte óbvia do processo, mas isso não basta para a gente trabalhar, porque muita gente tem tudo isso e não trabalha. Então a questão é por que não trabalha, né? E aí eu desenvolvi aí algum que é o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, né? Compacto, intenso, curto, 2 meses ali. É lógico que tem um pré-requisito para você poder saber, tem que saber mapa, né? Tem que saber mapa não, gente, tem que saber interpretar, não é o mapa astrológico. Isso significa que você tem que ter o básico de astrologia, né? O básico, e aí você tendo esse básico querendo trabalhar, lógico, né, gente? Tem sempre a premissa de que você está estudando para poder trabalhar. Aí sim você está apta para entrar, tá bom? Nesse programa de mentoria. A turma 3, que a gente já está na 3ª edição, fechou, porque agora eu vou seguir com as meninas aí 2 meses, né? Mas a gente vai abrir uma nova turma, vai ter uma 4ª turma, turma 4, e por isso já tem uma lista de espera para essa turma 4. Se você tem interesse ou conhece alguém que tem esse interesse, então compartilha essa live, né? E já compartilha o perfil, porque eu deixei no link da bio
o acesso direto a essa lista, tá bom? E é uma lista muito importante, pessoal, porque quando eu abro esse trabalho, quando eu abro essas vagas, quem está nessa lista tem prioridade nas vagas, né? Não, são vagas limitadas para esse programa, tá? Não pode ter muita gente também, porque eu não dou conta, porque eu assessoro, não é? Então é um trabalho de assessoria, um trabalho onde eu estou junto com as alunas e ao longo de todo o processo, né? De uma maneira praticamente personalizada, né? As aulas são ao vivo, então por isso preciso estar ali. Aí o grupo é limitado, então as vagas são limitadas também. Quem está nessa lista tem a prioridade das vagas, tem valores especiais para entrar também. Então é uma lista importante, tá bom, gente? Márcia, seja bem-vinda. Olá, Kelly, seja bem-vinda. Muito bem-vindo, pessoal. Marli, não é Marli, calma, gente, vamos falar o nome certo. Mariluce, seja bem-vinda. É isso. Muito bem, então, gente, hoje falei para vocês no iniciozinho aqui, chama os amiguinhos para assistir com a gente, porque eu vou falar do eclipse, tá? E já vou antecipar mesmo, porque o eclipse é no dia 16 de maio. Mas como a gente aqui na Astrovisão está sempre com a informação antecipada, porque faz parte dessa metodologia fazer exatamente isso, para você ter não só a visão agora, já da semana, mas já entender o que está acontecendo ali nos próximos, pelo menos a gente está antecipando sempre ali uns 15 dias, né? E aí você vai poder pontuar isso na sua agenda, pontuar isso para poder decidir melhor as ações, enfim, né? Marcar essas datas. Então, algumas explicações importantes, porque tem sempre gente nova também. O que é a astrovisão, né? A astrovisão é esse estudo, pessoal, né? Da movimentação do céu, né? Do céu da semana. No caso, a gente faz toda semana, portanto, vai acompanhando o céu semanalmente, né? Então, é o acompanhamento, análise das informações. Lembra que a informação, ela tem que ser traduzida, é o que eu faço aqui com vocês, traduzo a parte astrológica. Então, como eu falei semana passada, gente, a gente agora caminha, já está praticamente na força lá, já da lua crescente no signo de Leão. Temos também sempre uma metodologia, sempre eu começo falando aqui da fase lunar que a gente está, que é um pano de fundo para os aspectos que acontecem, para as movimentações planetárias, lembrando que estamos sempre observando movimentos reais, né? Não é eu estou olhando para o céu, estou vendo uma figura lá e estou aqui falando dela. Não é isso, tá bom? Muito importante sempre dizer isso, né? Quando a gente fala dos planetas, estamos falando dos astros, que estão no céu mesmo, fazendo seu movimento ao redor da Terra, do Sol, desculpa, igual a Terra faz também, tá bom? Então isso é super importante, porque às vezes não só, né, é importante você entender a informação, mas é importante você saber de onde ela vem, a informação, porque é isso que traz o fundamento, né, a lógica do processo, tá bom? E outra coisa, deixa eu dar outro recadinho, pessoal, como a gente teve o treinamento, né, durante o treinamento eu usei o dia da quarta-feira, que é o dia que eu estou fazendo agora as aulas gratuitas no YouTube, não é? Estou fazendo essas aulas gratuitas lá. Então, a quarta-feira passada a gente estava no meio do treinamento. Mas ontem voltamos, não é? Com a astroaula lá no meu canal. Então, se você quer participar, você também pode se inscrever para receber no seu e-mail, né? De forma para alertar o dia que vai começar, a hora, o tema, né? Então, se inscreve lá também, assim você recebe o alerta no seu e-mail, né? E quando eu faço algum outro evento, você já está registrado lá na minha mala direta, né, gente? Aí você recebe a minha comunicação também, certo? Então vamos lá, né, gente? A gente está aqui na transição já quase na força da lua crescente, né? Então hoje quinta, mas amanhã a gente já começa, né, a sentir essa transição de lua crescente. Então estamos da fase crescente, né, de nova para crescente. Acabou de acontecer um eclipse, né, de nova para crescente. E a lua crescente é aquela lua, do ponto de vista assim mais de negócios e de trabalho, é a lua, a melhor fase da lua para você observar aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, aquilo que você planejou. Então a gente sempre planeja, né, na lua nova, não é isso? Aqui que eu ensino isso para vocês, não é? Lua nova é sempre a melhor lua, a melhor fase para você introspectar, para você buscar seus recursos internos, para você criar, né? Aquele momento ótimo para fazer pesquisa, ótimo para olhar dentro de você, para ver exatamente o que você quer semear ao longo do mês, lembrando que é um ciclo, não é? De 4 fases.
Então sempre a gente tem o início do ciclo com a lua nova e depois a fase crescente, que é a lua que a gente começa a prospectar. Então é a hora que a gente começa a ir para fora, é a hora que a gente começa a buscar recursos que já não é mais dentro, mas já começa a ir para fora. E se a gente fizer uma analogia ali com a nossa semeadura, é o momento que você está vendo a sua plantinha começar a crescer. E aí você olha para aquilo e consegue ainda mudar um pouco a rota daquilo, certo? Então é o melhor momento para você fazer ajustes no seu planejamento e ajustes naquilo que foi criado, né, na fase anterior. Então a lua crescente ajuda a fazer isso. No signo de Leão, onde ela vai acontecer no domingo, não é? É um ajuste, vamos dizer assim, né? É uma busca de compreensão com relação às coisas que te satisfazem ou não, né? Tem a ver muito com o seu aspecto de realização, de satisfação, com o seu poder de decisão, com a sua expressão pessoal, né? Então é um momento positivo agora para a gente se perguntar se estamos felizes com a nossa exposição, com a nossa expressão, com a nossa liderança pessoal, né? Aí você às vezes pode dizer assim para mim, mas eu não tenho nenhum cargo de liderança. Não faz mal, você na sua vida é líder de si mesmo, não é? Ou você não toma decisões diárias? Várias, dentro, né, de um espaço de um dia. Já fez a lista de quantas decisões você toma? Então, faz a lista de quantas decisões você toma para ver se você não é líder de si mesmo. Então, existem decisões que a gente toma ou a gente fica pensando em tomar, ou a gente cria e faz um planejamento e fala, vou fazer isso, tomei essa decisão, não é? Agora é a melhor fase para você se perguntar se essas decisões que você quer tomar ou que você já tomou, elas estão trazendo satisfação ou estão só no piloto automático, né? Tipo, você está fazendo isso, nem sabe por que mais está fazendo e está no piloto automático, não está trazendo nenhuma alegria, nenhuma expressão pessoal, né? Não está trazendo nenhuma satisfação. Não está refletindo sua verdadeira essência nem sua verdadeira natureza, que é uma característica leonina, um signo regido pelo Sol. Então a gente está falando aqui mesmo dessa sua satisfação com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com essa sua tomada de decisões, com a sua expressão pessoal, por exemplo, né, dentro de uma rede, que é uma exposição. Então, expressão pessoal não é só na rede, né? Você, quando está no seu trabalho, você se expressa. Quando você vai mostrar um projeto para o cliente, ou quando você vai vender, ou quando você vai mostrar o seu produto que você faz, ou quando você está simplesmente executando suas tarefas no seu dia a dia e conversa com pessoas, você está se expressando, não é? Você não está mostrando você naquilo, certo? Isso é expressão pessoal também. Mas tem expressões pessoais que envolvem exposição de fato. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Não é? É uma exposição. Então, eu estou na frente aqui da câmera, estou numa exposição. Não é isso? Me expondo. Então, isso também faz parte desse questionamento ali da lua crescente em Leão. Tudo que tem a ver com essa sua expressão pessoal. Seja no palco, seja no bastidor, seja dentro de casa, não importa. Você está sempre se expressando, sempre mostrando algo de você para o mundo. Não é isso? Então, vamos pensar sobre isso. É momento agora de olhar se a coisa está crescendo do jeito que você queria, se ela está indo na direção que você queria ou não. Porque se não tiver, agora é o momento de parar. Agora é o momento de olhar e retificar, tá bom? Então, momento de parada, e a gente está falando isso até mais ou menos quarta-feira da semana que vem, tá bom? Porque a lua crescente, ela entra no dia 8, que é domingo, e a gente então inicia a semana, agora sim. Agora nós vamos para a análise mesmo da astrovisão de hoje, que é a análise do dia 8 de maio ao dia 16 de maio, que é justamente o dia que a gente tem a lua cheia, de eclipse, tá? Então, aconteceu um eclipse em Touro, na lua nova, nessa lua passada, e vai acontecer agora na sua continuidade de fase, né? Então, crescente vai para fase cheia, vai acontecer no signo de Escorpião, e é um eclipse também. Então, vamos entender um eclipse primeiro, gente? O que é um eclipse? Alunas não podem falar o que é eclipse, porque já sabem. Mas vocês, pessoal, o que é eclipse? Vamos lá. Oi, gente. Kelly, Cris, Coach. Priscila. Oi, Priscila. Olá, Alexandre. Agora que eu tô vendo todo mundo. Lindalvas. Olá, gente. Isabela, tudo bem? E aí, gente, o que é um eclipse? Não é? Vamos entender um eclipse?
Então, primeira coisa, eclipses são fenômenos, certo? De ocultação de luz, né? De um astro sobre o outro. Um astro sombreia o outro, não é assim? Sol e Lua no caso, certo? Eclipse, pessoal, acontece desde sempre. Então, ninguém está falando de um evento ou de um fenômeno raro, tá? Então, a primeira coisa importante é, vamos desmistificar um pouco, não é? Aquela coisa do, o eclipse. A mídia que gosta muito disso, né? Mas tudo bem, faz parte também. A mídia adora, né? Mas é lógico, a mídia gosta dessas coisas mesmo, chama atenção, tipo, vai acabar o mundo, essas coisas. Tudo bem. Nós sabemos aqui que não é bem assim, não é? Porque é um evento que acontece todo ano. Todo ano a gente tem um pacote ali de eclipses, certo? De 5 a 7, de 4 a 7 eclipses no ano, né? Que acontecem naquele ano. Portanto, não é um evento raro, mas não acontece todo dia. Então é por isso que a gente pontua, o astrólogo pontua, olha, vai ter o eclipse, porque não é uma coisa que todo dia acontece. Muito diferente das fases lunares que acontece todo mês. Então a gente tem sempre as mesmas repetições, certo? Já o eclipse não. Então quando ele acontece a gente pontua. Pontua é, olha, vai acontecer isso e isso tende a, né? Nenhum evento no céu determina coisas na Terra, é um entendimento de contexto, tá bom, gente? Um entendimento do que está acontecendo no mundo naquele momento e como é que nós aqui vamos entender isso e, portanto, vamos fazer e tomar decisões, certo? Então, esse é um outro ponto importante. É como a gente vai lidar com aquilo, é o que eu falo sempre aqui para vocês na Astrovisão, como a gente lida, não é? E considerando ainda que temos um microcosmo, que é você, que é o seu mapa individual, o seu mapa astrológico, aí temos a sua individualização de todas essas informações que são informações generalizadas. Ah, vai acontecer o eclipse, tá, mas onde é que cai o eclipse no seu mapa? Isso é informação individualizada, personalizada, que só você vai poder estudar ali para ver o que acontece, certo? Essa já é aquela informação que vem de forma focada para, por exemplo, um atendimento. Então, nós, profissionais que damos atendimento, temos essa individualização. E o estudante, né, que sabe e conhece o seu mapa, pelo menos dentro da minha metodologia, o estudante estuda com o próprio mapa, né? Esse é o nosso estudo desde o início, por isso que é também uma formação de autoconhecimento, porque você vai estudar com o seu mapa. O estudante, então, as estudantes que estão aqui sabem também, as alunas, né? Onde tudo isso acontece, tá? Mas independente de você saber ou não o seu mapa, você precisa saber que ele vai acontecer num lugar do céu. Ou seja, ele vai acontecer num grau ali do zodíaco, né? Do círculo imaginário, ou seja, aquele que a gente já conversou aqui, vocês já sabem o que é, mas vai acontecer em um determinado grau, e esse que vai acontecer, vamos lá, cadê? Ele acontece aqui a 20, nossa, difícil de enxergar aqui, 25, pessoal, 25 graus do signo, né, do eixo, na verdade, porque é a lua cheia, eixo, touro, escorpião, que é onde está acontecendo os eclipses esse ano. E eclipse, então, pessoal, pressupõe essa ausência de luz. É quando acabou a luz. Simbolicamente, não tem luz, tá bom? Simbolicamente. Entendam isso, simbolicamente. Mas é o que está na nossa memória ancestral. Então, o ser humano, quando fala sobre eclipse, não tem jeito. A gente sempre, dentro de nós, sempre tem ali alguma coisa, parece que dispara um alerta, né? Perigo, alerta. Mas hoje já não é mais como era lá no tempo das cavernas, né, gente? Entende o que é faltar luz ali e faltar luz hoje? É um pouco diferente a simbologia. Então hoje já se sabe que esses fenômenos se repetem, já se sabe que isso acontece sempre, né? Sempre que eu digo todo ano, mas isso não era o que durante milhares, talvez milhões de anos os nossos antepassados não sabiam. E o que está na nossa memória é o temor, né? O que está na nossa memória é que são momentos de perigo, vai acabar o mundo, achavam isso mesmo. Né? Achavam que podia, né, acabar o mundo, tem mitologias em cima do eclipse, né? As mitologias, então vinha ali o dragão, comia a lua, essas coisas, né, gente? As mitologias para poder manifestar e representar aquilo que era visto, que era entendido naquela época por muitos milhares de anos. Nós estamos falando de bastante tempo aí, né? Desde que os nossos antepassados começaram a observar, sempre observaram eclipses. Isso sempre foi registrado, isso está lá, documentado,
os eclipses, certo? Até descobrirem uma maneira de calcular esses eclipses e também houve isso lá atrás também, não é? Estamos falando de povos anteriores aos egípcios, olha quanto tempo aí, olha quanto tempo aí. Mas já sabiam e já aprenderam a fazer os cálculos matemáticos para saber quando é que o eclipse ia repetir, quando ia acontecer outro. E aí já é outra informação, uma informação que dá mais segurança, porque você já sabe quando acontece. Tá bom. Independente disso, né, de saber quando acontece ou não, existe sim uma interferência, uma influência dos eclipses na vida na Terra, não é? E a interferência traz essa simbologia, que a luz apagou, né? Então, o que significa isso no nosso dia a dia? Agora vamos voltar aqui para o nosso tempo, né? Para o nosso momento, e o que isso então representa? Representa que nossas decisões, falei bastante das decisões, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado para decidir, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado para fazer definições enquanto a gente está no escuro. Vocês entendem agora? Simbologia qual é? Como é que a gente pode ter uma clareza de onde nós estamos ou para onde estamos indo, portanto decidir, certo? Fazer decisões se as coisas não estão sendo muito claras, né? Parece que está oculto aquelas situações. Então, nos eclipses, isso independente do signo que eles acontecem, e também independente se é eclipse de lua nova ou cheia, né? Ou lua cheia, se bem que lua nova acaba sendo mais forte, vamos pensar que nesses momentos a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela na tomada de decisões. Na tomada de decisões. Isso implica movimentações grandes financeiras, compra e venda, negociações, contratos que você assina, ou seja, né, tudo que aqui nesse perfil a gente fala o tempo todo, né, da parte das decisões diárias, contratações, demissões. Nesses períodos a gente precisa fazer um esforço maior para iluminar aquilo que está oculto, simbolicamente falando, tá bom? Vocês percebem como é que funciona? Então, por isso que nessas épocas a gente dá os alertas. E os alertas são sempre esses, toma um pouco de cuidado. Pelo menos no dia que acontece o eclipse, não vai fazer um grande negócio naquele dia, não vai comprar sua casa no dia do eclipse, gente. Você entende o que significa? Não é que daria errado se você compra. Não significa isso. Significa que você está correndo mais risco. É mais ou menos assim, né? É a mesma coisa que se você está um tempo feio, aí você não sai de casa. Não é? E também não significa que sair de casa, pegar o carro num tempo feio, então vai acontecer um acidente. Entendem? Não é que vai, é que você se arrisca mais. Esse é o nosso pensamento aqui, entendem? Não é que as coisas vão e têm que acontecer, porque lembram que o céu não determina. Não determina, ele inclina, ele traz tendência, ele mostra uma direção e a gente segue igual um mapa, igual uma bússola. É isso que a gente faz, não é? Porque a gente está seguindo igual lá a previsão meteorológica. Ah, tá chuva, tá sol, sei lá, vai esfriar, né? O mar não tá bom, então o mar não tá bom, a gente não vai se arriscar. Se tem uma previsão de que o mar não tá legal, gente. É igual, vocês conseguem compreender? Igual, certo? Por isso que a gente tem que desmistificar as coisas e compreender a lógica do processo, tá bom? Então, sabendo disso com antecedência, o que a gente faz? A gente presta mais atenção. É isso que a gente faz, a gente presta mais atenção. Mas nós não vamos poder parar um negócio, não tem nenhuma lógica você parar de trabalhar 30 dias porque tem eclipse no céu, de forma nenhuma, tá? Tudo bem que esse eclipse também vem junto com outro presentinho, que é o Mercúrio retrógrado, já vou falar disso também, né? Mas nós não vamos parar de trabalhar, mas a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Então põe lembrete, põe anotação na agenda, põe anotação no telefone, põe post-it, põe alarme entende? Se cerca de ferramentas para que você preste mais atenção. E mesmo assim, isso por experiência, por ver as alunas, eu mesma, né? Muitas vezes você faz tudo isso e mesmo assim a gente comete algumas coisas, não é assim? Porque a gente está sob uma influência de forma coletiva de posicionamentos de astros no céu que de alguma maneira influenciam nossos comportamentos e, portanto, as decisões. Quando a gente fala influência, é o quê, né? É na sua decisão. Você toma decisões, você está se influenciando com coisas. E ainda a gente tem os fenômenos coletivos. Então, de certa forma, está todo mundo sob o mesmo céu. Não é um céu para cada um, não é? O céu é o mesmo. Agora, o mapa é um para cada um.
ou seja, o filtro é individual, mas o céu não, né? Você não tem um céu só para você, eu tenho um céu só para mim. A gente tem o mesmo céu, estamos sob o mesmo céu, mas a gente individualmente percebe, sabe, né? Conhece ou não. Então esse é um dos objetivos aqui da astrovisão, sabia, gente? Estamos aí indo para o 7º ano, 6 anos e pouco, né? Que é exatamente esse objetivo, ampliar a sua visão sobre o caminho que você está andando, que você está seguindo, certo? Então a gente inicia a semana que vem, então 8, 9, 10, né? 8 o domingo, 9, 10, com esse impacto da lua crescente, tá bom? E na metade da semana, lá para sexta, na metade não, mais para o final, já entramos na fase do eclipse de lua cheia em Escorpião. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ao longo da semana a gente tem esse ingresso de Júpiter no signo de Áries, signo de Carneiro, e temos Mercúrio ficando retrógrado no dia 10. Então percebam que temos um presentinho aí, somou, né? Somou o perigo, assim, a tensão que a gente vai ter que ter. Então a gente está numa semana de eclipse, certo? Entre um eclipse e outro, que aconteceu entre um e outro, e ainda temos Mercúrio ficando retrógrado. Mais um alerta para a gente tomar bastante cuidado, então, com as coisas de fato mercurianas. Então aí entra mesmo a parte papelada, burocracia, processos, né? Documentações, e-mails, né? Mensagem de WhatsApp, todo o seu processo de comunicação no seu negócio representa realmente todo o seu processo de comunicação. Tá bom? E aí envolve mesmo compra, venda, contratos, não é? Documentos, assinatura, tudo que vai, na verdade, o seu nome vai ser muito importante, e o período que Mercúrio fica retrógrado fica até 4, né, de junho, 4 de junho. Não é nunca um período gigante, não é? Mas é um período. Né? E um período para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com as movimentações. E aí sim, movimentação de carro, movimentação a logística, questões de logística, a turma que trabalha aí com correio, né, com entrega, com delivery. Então, é uma atenção a mais. Mas vocês entendem por que não tem sentido a gente parar as coisas porque as coisas estão no céu? Então, Mercúrio ficou retrógrado, vai ficar 20 dias, parou tudo. Não é assim, né? Mas a gente precisa saber, porque as confusões, às vezes, que acontecem nesse período são muitas. Então, é confusão de comunicação, é entrega errada, é endereço que vai para outro endereço, certo? Enfim, né, confusões e dificuldades, às vezes a sensação de bloqueio, às vezes a sensação que as coisas param ou elas se enrolam. Eu acho, minha percepção, e aí tem uma percepção pessoal, individual, é que elas mais se enrolam do que param. Então não é que para Mercúrio retrógrado, é que enrola, parece que fica tudo mais confuso. E, portanto, então, demora mais algumas coisas porque elas ficaram mais enroladas, tá bom? Essa é uma forma minha de enxergar, tá bom? Vocês podem ter uma outra visão. No entanto, a retrogradação serve para você fazer o quê? Rever os seus processos. Então, são os melhores períodos sempre, tá? Para você rever os seus processos. E quais? Principalmente os mercurianos. Então, é hora de olhar a sua comunicação, o seu texto de venda, portanto, seus copies, né? Turma que trabalha com isso. Os produtores de conteúdo, por exemplo, né, Pri? Tá aí ainda, Pri? Produtores de conteúdo, é aquele momento de rever as coisas, de olhar com mais cuidado. Quem está escrevendo, por exemplo, escrevendo livro, escrevendo um documento, escrevendo um contrato, redigindo, é aquele momento que a gente está com um poder maior para olhar com cuidado aquilo mesmo, né? Então, as revisões são sempre informações importantes, ou seja, ações que a gente precisa tomar quando os planetas ficam em posições retrógradas. Todos eles, tá? Todos que ficam retrógrado, a informação sempre é rever. Mas aí, rever com relação ao assunto do planeta. No caso de Mercúrio, especificamente, um assunto mesmo de papelada, de comunicação, né? De palavras, de forma de se expressar. Não só de palavras escritas, mas comunicadas também verbalmente, comunicação não verbal, tudo que tem a ver com Mercúrio e as suas movimentações, tá bom? E as suas movimentações, ou seja, o ir e vir. É aquele momento que tem que tomar um pouco de cuidado no trânsito, porque as pessoas parecem que ficam ainda mais em cidades que já têm um trânsito caótico. Entendem que as cidades que já têm isso, qual tem a tendência?
de dar uma piorada no período ali. As cidades que costumam não ter, que são calmas, tranquilas, nesses períodos às vezes acontecem as coisas. Então, movimentos mesmo, tá bom? Do ir e vir. Então, esse movimento pode ser nos meios de transporte, esse movimento pode ser você na rua, andando na rua. Tomar um pouquinho de cuidado, prestar mais atenção. Então, o que fica mesmo proibido nessa época? Você conduzir seu carro, dirigir seu carro com o telefone na mão, não é? Fica andando na rua com o telefone na mão, tentando atravessar a rua com o telefone na mão, porque a tendência para a gente sofrer alguma coisa é alta. Entendem isso, pessoal? Então, se você já tem esse hábito, é aí que você tem que tomar mais cuidado. Porque é um período que a distração também aumenta. Então, se aumenta distração, dispersão, desatenção, a gente não vai potencializar isso aí, não é isso? Vamos ficar um pouquinho mais atento. Isso acontece no dia 10, e dia 10 a gente tem Júpiter ingressando no novo signo, ele começa a trajetória no signo de Áries, e portanto, olha só como vamos juntar agora as duas coisas, tá bom? Um pede uma atenção com os movimentos, mas o outro quer que a gente dê o impulso para frente e se jogue realmente. E agora? Entendeu? Então é agora que a sua mente vai ter que falar, bom, então existe uma força que manda ir para frente, existe outra que fala cuidado com o movimento, então precisa de planejamento, então precisa de estratégia, então precisa agora que você está na lua crescente, agora que você está no melhor momento para rever as coisas, é agora que você vai correr atrás do prejuízo, se tiver, né? Se tiver prejuízo, ou seja, se tiver coisas para corrigir, é agora, sai correndo agora, para consertar as coisas, para rever, para mudar, se você tiver que mudar, tá bom? Porque aí com esse impulso de de Júpiter em Áries e o Mercúrio retrógrado, parece que dá ali uma contradição, e dá mesmo. E o céu é cheio delas, não é? Aspectos bons, aspectos positivos, aspectos tensos, todos acontecendo juntos, simultaneamente. É a gente que tem que fazer o quê? Trazer a visão do todo, sistêmica, e ver como é que a gente vai, então, diante daquele quadro, o que a gente vai fazer, o que a gente vai decidir. Não existe o dia que só tem um aspecto no céu, vamos esperar o dia que só tem aspecto florzinha no céu. Não tem isso, gente. Não é? A vida é o tempo todo dinâmica, acontecendo coisas o tempo todo contraditórias, sim. Coisas que falam uma coisa aqui, uma coisa ali. Tá bom, como eu falei antes, é um pacote de coisas ali dentro, um pacote de forças. Uma força puxa para um lado, outra puxa para o outro, e como é que você fica lá no meio? Certo? Se você conhece essa realidade que se mostra, você tem muito mais condições de escolher melhor, porque você é conhecedor daquela realidade, do que, como eu falo sempre, andar na floresta sem mapa nenhum e ainda com venda nos olhos. Tem momentos da vida que é isso que a gente está, não é? Você está sem mapa, você não sabe para onde você está indo, você está perdido no meio da floresta e ainda com uma venda nos olhos. Fica difícil, não é? E aí, a partir do dia 10, a gente tem movimentação só da Lua, aspectos menores, né, ali. Não que Lua são aspectos menores, pessoal. É que aqui eu dou mais pontuado em aspectos dos astros, né, sem ser a Lua, porque a Lua realmente faz um monte de movimento o dia inteiro. Ela vai aspectando todos os planetas, ela roda muito rapidinho ali pelo zodíaco, tá bom? E aí, a partir da sexta-feira que vem, pessoal, dia 13, tá? Então, 13, 14, 15 e 16... podemos dizer que desde a quinta, então eu vou falar de novo disso, eu vou dar uma outra enfatizada a semana que vem na nossa live, mas a partir do dia 12, tá? A gente já começa a sentir esse eclipse de lua cheia em Escorpião. Bom, antes de falar que é eclipse, é lua cheia. E lua cheia faz o quê? Faz transbordar o copinho, não é? Faz transbordar o copinho, faz você ficar com as emoções à flor da pele. Lua cheia sempre traz a tendência aos excessos, sempre traz a tendência de querer ir para fora, de querer extravasar, de querer... Ou seja, a lua cheia é o ápice do ciclo que começou na lua nova. Então é aquele momento que normalmente, né, como uma tendência coletiva, lembrando que individualmente você tem seu mapa e você que vai saber como é que você fica na lua cheia, tá? Mas de certa forma a lua cheia, como uma tendência coletiva, é a tendência de excessos, né? E isso envolve excesso de tudo, excesso de comida, excesso de bebida, excesso emocional, né? É a hora que está transbordando o copo. Por isso que a gente sempre fala também aqui que a lua cheia não é o melhor momento para você, por exemplo, resolver pendências.
porque você não está com a natureza para resolver pendência, você está com a natureza para expor, para vender, para fazer campanha publicitária, né? Para mostrar para o mundo inteiro o que você faz, o que você é, o que você vende. Então é o momento do ápice, é aquele momento de exposição, de maior exposição da Lua, né? Da luz da Lua, refletida do Sol, lógico, tá? Portanto, por analogia, por simbologia, é o momento então de pôr para fora, certo? O momento de extravasar. E é também um momento revelador. Por que é revelador? Porque mostra aquilo que está escondido. Até então estava escondido. Na lua cheia tudo vai tudo para fora, tudo se mostra. Mas uma lua cheia em Escorpião mostra de forma radical algumas coisas. Realmente os excessos podem ser muito, né? Muito fortes, muito intensos, muito radicais, muito profundos. E isso implica, e muitas vezes também traz uma tendência a uma mudança radical. Então minha pergunta agora para vocês é, vocês estão preparadas para fortes emoções? É que nem surfar ali uma onda gigante, é mais ou menos isso, tá bom? E considerando então que é uma lua cheia em Escorpião e é um eclipse, então como é que fica isso? Né, gente? Então a gente tem que se preparar para uma turbulência, né? Uma situação que pode ser mais turbulenta. E isso para nós aqui reflete em quê? Que não é o melhor momento de tomar decisões da sua vida. Sabe aquela coisa? Vou sair do emprego. Então, espera um pouquinho. Toma essa decisão depois que passar a turbulência. Espera um pouco. Se esperou até agora, você espera mais um pouquinho. Entende? Por quê? Porque é uma decisão de vida, né? Largar o seu trabalho, parar, é uma decisão de vida. É uma decisão de processos, né? De médio e longo prazo. Você não vai deixar de uma... Espera um pouquinho, tá bom? Por quê? Para deixar passar essa turbulência, esse transbordar o copo, que não é bem um copinho, né? Agora é tipo uma onda aí, transborda um tsunami, você entende? É a intensidade dessa lua cheia em Escorpião, eclipse, que traz a necessidade da gente ter mais atenção, certo? Então, por um outro lado, é um momento ótimo para você iluminar lá profundamente traumas, dores, coisas que estão muito ocultas dentro de você, certo? E isso envolve a vida e os negócios também. Tem coisa que está ali, né, há anos, por exemplo, uma insatisfação com o seu trabalho, pode ser que agora que você resolva, então agora eu vou resolver tudo de 10 anos. Sabe aquela sensação que você às vezes quer resolver tudo? Tudo, faz 15 anos que você está com o problema, mas você quer resolver todos os 15 anos naquele dia, entende? Então é intenso e muitas vezes é quando se vira a mesa mesmo, e às vezes é necessário. Então muitas vezes esses momentos também nos ajudam a fazer uma virada de mesa, se for o caso, certo? A transformar. Só que nunca pelo impulso emocional, que aí tende a não dar tão certo. Então, se você está pensando em fazer uma virada boa aí de vida, então use esse momento que você está agora, essa semana que vem, veja direitinho como você vai fazer isso. Planeja isso aí, tá bom? E aí eu anotei algumas coisas importantes, tá? Porque esse eclipse, ele vem com presentinhos também, não é? Não temos só o Mercúrio retrógrado, não é só o Júpiter que entrou em Áries, aumentando ainda mais, né? Aumentando ainda mais nosso impulso, impulsividade, iniciativa, proatividade e, portanto, uma energia de quero resolver tudo para ontem. Você viu que tudo está aumentando aquela coisa do quero resolver os meus 20 anos de insatisfação em um dia. A configuração leva para isso, não é? E aí a gente tem um presentinho. O presentinho é que esse eclipse tem um amiguinho que está participando dele. E o amiguinho que participa dele, chamado Saturno, que é o planeta, que cobra, que estrutura, que pede disciplina, não é? E que faz exatamente o quê? Breca. Então toda aquela velocidade que vem vindo, né, que está aumentando a energia, de lua crescente para lua cheia, é sempre um aumento de energia, portanto um aumento de velocidade. Aquele Júpiter que entra em Áries já chegando, né? Já quer chegar e já quer ir lá quer entrar no bonde, sentar na janelinha e já pedir para o motorista acelerar na última velocidade. Esse é o Júpiter em Áries, não é? Fora tudo isso, a gente tem Saturno cobrando as coisas. Então, gente, realmente a semana é uma semana com um pouco mais de turbulência, né? Quem já está sentindo, pode ser que já esteja até sentindo desde do primeiro eclipse.
Então é isso, fortes emoções, vamos tomar um pouquinho de cuidado com tudo que eu falei antes, né? Vamos rever agora é o momento certo de rever o planejamento, tá bom? Do que você está pensando em realizar ao longo do ciclo. E quando chegar ali essa lua cheia, esse eclipse, ele também vai dar o quê? Uma ajuda, até por conta mesmo de Saturno, tá bom? Envolvido de forma tensa, não é envolvido de forma amena, né? Não é suave, é tenso, é cobrando ali, é participando do eclipse na quadratura, não é? Ou seja, enquadrando o Sol e a Lua desse eclipse e, portanto, é o momento de retificar a estratégia. No negócio pode representar momento mesmo de eliminar. É uma lua cheia, não é a melhor fase para eliminações, a lua minguante é melhor, mas o escorpião é o signo que dá a tônica da lua, dessa lua cheia. E escorpião é um signo que radicaliza, elimina, define e termina. Se ele faz tudo isso, então essa lua cheia de fato é uma lua reveladora, tá? Uma fase de revelação, de você principalmente perceber o que está muito errado mesmo, o que de fato está errado. E aí vai ter toda uma força, se você se esforçar ali para iluminar aquilo que não está muito claro, então é um esforço seu, você tem mesmo a força de eliminar, de transformar, de eliminar, de retificar, não é? Mas com responsabilidade, não pode ser na loucura, não pode ser virar a mesa. Esse que é o ponto, tá? Saturno, ele pede uma disciplina de ação, uma responsabilidade. Não é aquele momento de apontar o dedo para os outros e dizer que o outro é que é culpado da desgraça, não é. É o momento de falar, bom, então o que eu estou fazendo de errado? Se eu estou fazendo isso errado, então eu vou retificar, eu vou resolver. Vou definir, vou eliminar, né? Porque o Saturno cobra posturas de responsabilização. Se ele está cobrando posturas de responsabilização, você vai ter que primeiro investigar o que é que está errado em você, né? Que emoções não estão corretas, que motivação está errada, qual motivação não está alinhado com o objetivo. Enfim, né? Uma autoanálise profunda que vai ser revelada, ou seja, vai ter uma força para você para revelar isso e você poder enxergar, e aí vai ter que corrigir, né? Retificar, ó, é uma parada técnica. Sabe aquela parada, você está viajando, de vez em quando não tem que parar na estrada? É uma parada técnica, não é? Você está parando, você não vai parar de andar, você vai parar de forma técnica, tem que ir lá no banheiro, tem que, sei lá, almoçar, jantar no meio da estrada. Você vai parar de forma técnica para descansar, para ver se o carro está legal, para pôr mais combustível, é uma parada. Então, esse Saturno nesse eclipse, ele está representando um pouco isso. A gente quer continuar, a gente quer resolver 15 anos em um dia, porém, né, Saturno pede para dar uma paradinha, olhar de verdade tudo que está ali dentro, não tomar nenhuma decisão precipitada e já alerta que não é o melhor momento de tomar decisões de vida. E isso já vem vindo antes, com Mercúrio retrógrado, vem antes com o eclipse de lua nova, vem antes com a posição dos aspectos que já estavam acontecendo. Então, não é o melhor mês, gente. Realmente, se a decisão é de vida e é uma decisão mais drástica, primeiro espera a vida te mostrar o que é de fato, não é? Usa a sua luz interior para iluminar onde está lá o ponto de ocultação, né? Dá aquela parada técnica para poder retificar. E, de certa forma, é uma sensação do quê? De um bloqueio, de uma lentidão, parece que tem que parar tudo, né? Você quer avançar, mas a vida está pedindo para você parar. E quando a vida pede para parar, para poder olhar mais profundamente, faz o trabalhinho aí, a lição de casa da vida, que vai ser melhor, gente. Não vamos bater de frente, né? Com essa situação, tá bom? E isso tudo faz o quê? Tumultua os ânimos, não é isso? Porque as pessoas ficam frustradas. Então, a gente tem um período que pode acontecer. Nesse período, alguém falou isso e é verdade, tá? Acho que foi a Jane. Não sei quem falou, mas alguém falou que já está acontecendo desde o mês passado tensões. Sim, tá bom? Então, a gente já teve um abril tenso. Já tivemos isso. Esse maio também é, de outra maneira, com outros aspectos, mas então é uma continuidade. A gente continua nessa tensão. Mas agora é uma tensão mais voltada para a sua essência mesmo, ou seja, uma coisa mais individual, tá bom? Uma coisa que mexe individualmente. Lógico que também põe para fora os bichos todos, né? Põe para fora os problemas. E isso pode significar aumentar surto, aumentar problemas,
né? Neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, certo? Então, se pessoas já têm uma tendência, é um mês um pouco mais complicado para isso, não é? Porque está pondo para fora, está tirando lá das profundezas e revelando, ou seja, mostrando. E a tendência, quando a gente entra em contato com algo que a gente não gosta de nós mesmos, é fazer o quê? É jogar no outro. É ou não é? Alguém quer assumir o probleminha? Ninguém, né? Todo mundo quer falar, não, esse é o problema da minha vida, né? Ou seja, o chefe, o governo, ou qualquer outra coisa, todo mundo é problemático, não é? Lá fora. É o que está acontecendo no mundo, é inflação, sei lá, tudo isso está acontecendo no mundo, mas tudo isso vira também justificativa para você não fazer o trabalhinho de casa. O trabalhinho de casa que eu digo é o que o céu está pedindo nesse momento. O trabalhinho de casa fala para você olhar para tudo isso, porque a gente não pode ficar alienado ao que está acontecendo no mundo. Ok, está acontecendo tudo isso, muito bem. Mas e com você? Está acontecendo o quê? Esse é o trabalhinho de casa. O que é lá dentro? Porque lá fora é lá fora, gente. O outro é o outro, a decisão do outro é a decisão do outro. Os outros são os outros, e você? Então, agora é a lua crescente em leão para você olhar mais para dentro, porque isso vai se intensificar quando chegar o escorpião, né? E aí é tipo tudo ou nada. Então é o pegar ou largar, né? É o tudo ou nada, é a hora que você realmente tem que enfrentar aquele interior que está lá dentro de você. Não dá para ficar olhando lá para fora, não dá para apontar o dedo para o outro, porque senão não existe um crescimento de fato, né? Não existe um desenvolvimento, existe só um aumento de conflito. Quando a gente faz a gente usa essas informações, mas não faz o trabalhinho de casa, qual é a tendência? Só aumentar o conflito. Então, pode aumentar brigas, pode aumentar discussões, pode aumentar as polarizações, pode aumentar as rupturas, não é? Por conta desse processo também. Em vez de olhar para dentro e resolver lá dentro o que precisa ser resolvido, o que significa isso? Significa que são as coisas que você pode mudar, porque tem coisas que você não pode. Então, tudo isso está na sua responsabilidade. E essa chamada saturnina dentro desse eclipse é isso, é o que está na sua alçada. Então, não dá para resolver a vida do outro, não dá para resolver o que não está na sua mão. Mas o que está na sua mão, você sabe o que é? Porque às vezes a gente fica tão concentrado no outro, na vida do outro ou os outros, que você nem sabe o que está na sua mão. Você nem sabe o que está. Tanto não sabe nem quais são os problemas, nem quais são as soluções, nem quais são as oportunidades. E elas podem estar na sua mão. E a gente fica olhando para fora. Então não é um período bom para ficar olhando para fora agora, tá? De agora em diante o período é mesmo com a lua cheia, entendam isso, tá? A informação parece contraditória, mas não é, tá? O que parece ser contraditório é que a lua cheia põe para fora, mas põe para fora o que está lá dentro profundamente. Aí entra essa história do escorpião, entendeu? Então, parece contraditório, mas no fundo não é. Certo, gente? Entenderam? O que vocês estão falando aqui? Vamos ver se eu consigo... Olha, esqueci de abaixar minha janela. Estou no aquário aqui. A Jane falou, né? Foi tenso. Maio também será turbulento. Estamos caminhando para uma turbulência. Espera aí. Vamos ver aqui mais. Maio começou com muitos questionamentos. Então, gente, Priscila está falando aqui, né? Abril foi intenso demais. Então, a tendência agora não é tanto a questão assim dos questionamentos, mas é das transformações emocionais, tá, gente? Então, realmente, assim, por isso que eu falei, é mês de fortes emoções, tá bom? Mês para os fortes. A gente precisa ficar forte diante da turbulência, não é isso? Para passar por ela, porque passa, né, gente? Não vai ficar eterno, vai passar. Mas a gente tem que passar da melhor maneira possível, não é? Para não se prejudicar, para não fazer coisas erradas, por exemplo, não tomar as decisões erradas ao longo do mês, tá? Que mais, gente? Vamos ver aqui, a verdade culpamos sempre o outro para não sumir. Então, gente, isso aí é normal, né? A gente faz muito isso. O ser humano faz muito isso, né? É porque é muito difícil. Por que a gente faz isso, gente? Porque a gente também é malzinho, gosta de só olhar para o outro e falar que o outro é culpado? Não é só isso, né, gente? Tem também, às vezes é. Às vezes a gente é malzinho e faz isso.
Mas não é, gente, é porque não é um processo fácil. Né? Quem fala, não, é muito fácil assumir um erro. Não é não, gente. Me fala aí quem acha que é muito fácil. Não é fácil, entende? Por quê? Porque você tem que entrar em contato com a ideia de um fracasso. A gente não quer errar, a gente não quer fracassar. Né? Então não é legal. Então tudo que a gente pode fazer, não, eu não fiz, eu não sou culpado, e joga no outro. Não fui eu. Né? E um processo de amadurecimento, um processo saturnino de amadurecimento, ele começa com a história de que você tem que assumir o que é seu e acabou. Também não pode ficar carregando o que não é seu. Esse é outro ponto saturnino. Então, se você também está carregando aí um peso que não é seu, pode ficar feliz, porque a ideia é eliminar esse peso da sua vida. Porque ele não é seu, não é responsabilidade sua. Então, o que não é seu, não é seu. Mas o que é, é. E assuma. Entende? É muito... Se a gente olhar pelo lado assim, bem saturnino, da mensagem dele, se for olhar, é muito simples. O problema é que é difícil de fazer. É simples na teoria, né? Mas na hora que você vai fazer, não é tão fácil, não é tão simples, não é? Mas na verdade é isso, ó. O que você tem que carregar? Não, eu carrego a minha mala, tem 5 quilos, então essa é sua mala. Ah, mas eu tenho que carregar também a de o outro não consegue carregar. Bom, então aí começam os problemas, entendeu? Porque Saturno vai dizer assim, não, então o outro vai ter que arrumar condições de carregar a mala de 5 quilos. Você não pode carregar 10, entendeu? E aí envolve, a gente também tem que falar não, a gente tem que aprender a pôr limite. Tudo isso é Saturno, a gente tem que aprender a radicalizar no caso do Escorpião. Radicalizar às vezes é o tudo ou nada. Não faço mais, acabou essa história. Entende? E aí juntou então, Saturno faz parte desse eclipse. Então imagina como é que fica. Ele potencializa essa parte radical do eclipse. Por isso que de certa forma dá uma energia para a gente transformar mesmo e colocar então limite, conseguir falar os nãos que a gente não sabe falar, não é? Se impor, colocar. Isso também ajuda, mas a gente tem que estar preparado para usar essa energia da melhor forma possível. Senão é energia mesmo de conflito, tá? Você não salva. Eu salvo, gente. A Patrícia, adorei sua live de... Agora não será mais aberta, né? Não, essa daqui, gente, eu tô, ó, tá vendo como eu uso pra mim também? Eu venho repensando a astrovisão, tá? Se eu abro também lá no YouTube, deixo ela lá, deixo aqui, essa vai ficar aberta, tá? Vou deixar ela aqui aberta, tá bom? Eu ainda tô repensando, tô sempre repensando, não é? Porque a gente tem que estar sempre pensando em melhorar. Eu tô sempre pensando em novas estratégias, em coisas que vão funcionar, né? Em coisas para melhorar o negócio também. E agora é o melhor momento para pensar isso. Repensar as estratégias, tá? Aliás, pessoal, Escorpião é um signo de planejamento estratégico. Então, é o melhor momento também de você visualizar o que não está dando certo. Então, a lua cheia em Escorpião também pode trazer isso, esse eclipse. Revelar, né, o que não funcionou nos últimos tempos ou o que não está funcionando agora. E se a gente tem essa verdade revelada, o que cabe a nós fazer em termos saturninos? Tomar as rédeas, assumir a bronca, né? E trabalhar para melhorar aquilo. Por isso que não é o melhor momento mesmo de jogar no outro nada, gente. Sabe? Assume aí o seu erro, seja ele qual for, assume e faz acontecer. Ou seja, arregaça as mangas, né? Saturninamente falando, e trabalha para melhorar aquilo. Mas não é o melhor momento para discussões, sabe? Aquela coisa de discutir relação com Saturno envolvido, é você assumir o que é teu e acabou, né? Essa discussão de Saturno, não tem a discussão, entendem isso? Não tem a discussão. Por quê? Porque você se assume o que você tem que fazer e acabou, vai lá trabalhar para acontecer, não tem, vai discutir o quê? Você assumiu já e vai trabalhar para melhorar aquilo, certo? Ah, mas o outro não faz. O outro, problema do outro, é sua responsabilidade? Não. Então faz a tua parte. Certo? Ou seja, não tem um conflito quando você entende a mensagem de Saturno de forma positiva. Vai ter o conflito se você bloquear, se você não quiser, enfim. Aí eu bloqueio, né? Aí é a parada técnica que, em vez de ser parada técnica, vai ser a parada de vez. Aí você não anda mais com o carro, fica lá parado. E não volta mais, porque parou para tomar lá o café e ficou brigando e não volta mais. Vai ficar parado na estrada. Você entende onde está a questão? É isso que é importante.
tá bom? Como a gente vai utilizar esses próximos tempos aí, até, né, a próxima semana. Assim, próxima semana eu pontuo isso para vocês de novo, né? Mas aí até chegar na outra, então na próxima semana, pós aí lua cheia, que é a lua de finalização, lua minguante, finalizando esse ciclo dos eclipses de maio, tá bom, gente? Entenderam? É o que você fez hoje pela manhã? Não será mais aberta. Hoje não, ontem, né, gente? Não, não será mais. Não será mais. Agora, aquele projeto das aulas gratuitas, agora, a partir de agora, ela fica um pouquinho, aliás, ela está aberta ainda, né? Eu não fechei, verdade. Olha só, ainda está aberta, gente. Se vocês quiserem, vocês ainda dão lá uma espiadinha, mas elas vão ficar fechadas, tá bom? A partir de agora, ficaram as 6 primeiras abertas. Agora, a partir da 7ª, fizemos agora ontem, né? A 7ª, aí eu fecho. E para onde ela vai? Gente, não é que ela fechou e ninguém tem acesso. Tem acesso à turma que está na comunidade. E quem está na comunidade, como eu já falei, é possível entrar de forma super acessível numa assinatura mensal, tá? Você não é obrigado a entrar pelo plano trimestral, você entra pelo mensal, experimenta. Experimenta, tem acesso a tudo que está lá, não é? A mentoria comigo também ao vivo. E depois, se você não gostou, você não precisa assinar de novo, certo? Experimentou pelo menos e teve acesso a todo esse conteúdo. Vai ficar sempre lá na comunidade. Certo, gente? Obrigada, Bruna, eu que agradeço. Certo? E é isso. Então vamos lá, gente. Vamos, né, nos preparar para fortes emoções, né, a partir de agora. E entender melhor. Depois faz um bom exercício, que é você anotar, né, ou pelo menos saber, né, não precisa escrever se for o caso, mas registrar, na verdade, como foi para você. Então registra esse período, registra como é que você vive o seu eclipse, né? Lembra que os eclipses acontecem em signos diferentes. A gente está saindo de uma leva aí de eclipses no eixo Gêmeos e Sagitário e entramos agora nos eclipses de Touro e Escorpião. E é um eclipse que esse eixo é um eixo, pessoal, que pega. Eu falei muito da questão emocional por causa do Escorpião, mas o eixo Touro e Escorpião é um eixo dos valores. São os seus valores, portanto, o dinheiro está envolvido nisso, né? E os valores do outro. Por isso que eu fiz aqui, bati na tecla é hora de olhar para você, né? E não projetar no outro, porque qual é a tendência? De projetar, porque você não quer resolver o que está lá dentro. Como a gente não quer resolver o que está lá dentro, a gente projeta. Olha como é básico, né, do ser humano, projeta. E isso é um comportamento imaturo, não é? A criança faz isso. Ela não quer assumir o erro, o amiguinho é culpado sempre, né? Ela não quer, então ela não fez nada, ela não fez nada. Esse então é um comportamento infantil que a gente leva para a vida. E o comportamento infantil leva a gente a não querer assumir as coisas. E aí o Saturno está no meio aí dizendo, olha, não, vamos acabar de vez com essa história, ou você assume ou assume. Por isso que é uma força, entende? Ali, quadratura, tensionando, potencializando o que já é tenso. Se já é tenso, ele está lá fazendo uma forcinha a mais, para a gente não escapar de vez do negócio. Certo, gente? Então é isso, tá bom? Fiquem bem. Semana que vem tem mais, eu volto a falar um pouquinho do eclipse, mas já anotem tudo, tá bom? Já saibam, já façam as suas reflexões, não é? Meditações, reveja aí o planejamento estratégico, que é tema do eclipse, e a gente se vê na semana que vem, tá bom, gente? Bom final de semana.